Olá, galerinha! Preparado para acertar todas as questões sobre divisões e subdivisões da história da filosofia? Então vem com a gente! Vamos lá, galerinha! Alguns alunos já me perguntaram sobre como a história da filosofia ela é dividida e subdividida, perguntando coisas, por exemplo, professor, qual é o conteúdo que vem antes e depois deste conteúdo específico? Então, gente, vamos fazer agora o seguinte, vamos apresentar as grandes áreas da filosofia e suas divisões, vamos falar um pouquinho sobre o que significa cada uma delas e falar pelo menos um teórico que pertence a essa escola, tudo bem? Para que você possa, assim, organizar os seus estudos e se preparar para suas avaliações. Vamos lá? Primeiro, a filosofia ela é dividida em quatro grandes áreas. São elas a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. A contemporânea diz respeito à filosofia pós-moderna, que é a que nós encontramos nos dias atuais. Beleza, vamos lá. Filosofia antiga, ela possui três grandes divisões também. São elas naturalistas. Os filósofos naturalistas são aqueles que analisavam a physis, natureza, em busca do elemento primordial. A filosofia clássica é quando nós vamos ter uma virada humanística. A filosofia nesse período vai sair da investigação da natureza e vai voltar para uma visão mais antropológica. Então a gente tem os clássicos ali, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Assim, na filosofia naturalista nós temos nomes como Tales de Mileto, Empédocle, Demócrito, Parmênides, Heráclito, são grandes nomes da filosofia naturalista. E a clássica, como eu acabei de falar, Sócrates, Platão e Aristóteles. Na filosofia helenística, já vamos ter uma filosofia voltada um pouco mais para a ética, discussões morais, uma busca mais incessante pela felicidade. Vamos encontrar nesse período escolas filosóficas como os epicureus, os estoicos, os cínicos, os céticos. Alguns grandes nomes aí eu poderia citar: Diógenes, uma pessoa fantástica, existem algumas histórias sobre Diógenes que são bem engraçadas, e também Pirro, que vai trabalhar uma filosofia um tanto cética, tá? Vamos lá. O período medieval, ele possui também algumas divisões, que são elas: a patrística, a escolástica e a filosofia árabe islâmica. Vamos lá falar sobre cada uma delas de maneira bem objetiva. A filosofia patrística vai falar sobre os pais da igreja. Vai mostrar o período da história da filosofia em que ela começa a se juntar com o pensamento cristão e estabelecer as bases do cristianismo. Vamos ver pensadores fantásticos nesse período, como Santo Agostinho. Santo Agostinho, por exemplo, ele vai discutir questões sobre a origem do mal, o livre-arbítrio, que são as bases para o que a gente vai ter como igreja cristã nos séculos seguintes. Depois nós temos a escolástica. A escolástica já representa uma segunda fase da filosofia medieval, em que a filosofia cristã já é discutida dentro das primeiras universidades. Vamos ter expoentes dessa filosofia. São Tomás de Aquino, né? Vai discutir sobre política, sobre as provas da existência de Deus e muitas outras coisas que Tomás de Aquino ele acaba trabalhando em um conjunto de obras muito amplo, tá? Ele pega as teorias de Aristóteles, dá uma interpretação cristã e amplia muito essa discussão dentro desse período da escolástica. Nós temos também a filosofia árabe-islâmica, personagens fantásticos dessa filosofia que acaba sendo esquecida, né, nas nossas discussões em salas de aula, mas são muito importantes, são, por exemplo, personagens como Averroes e Avecenas. As traduções que eles fizeram dos textos aristotélicos e a manutenção desses textos foi muito importante, por exemplo, para a escolástica, porque foi as traduções de Averroes e de Avecenas que chegaram a Tomás de Aquino. Vamos lá. Filosofia moderna, o terceiro grande período da história da filosofia. Na filosofia moderna, nós vamos ter mais divisões do que as anteriores, tá? A primeira divisão que nós temos na filosofia moderna é, por exemplo, o Renascimento, filosofia renascentista. Nós vamos ter tópicos que vão ser colocados em pauta nesse período dentro dessa escola filosófica renascentista. Vamos ter discussões sobre
o antropocentrismo, nós vamos ter discussões como o heliocentrismo, discussões relacionadas ao humanismo, ao individualismo, ao racionalismo. Todas as discussões que vamos encontrar nesse período são discussões que entram em confronto com o período anterior, que era o período medieval, como, por exemplo, a relação do geocentrismo com o heliocentrismo, ou a discussão entre a fé e a razão, ok? Depois da gente... figuras importantes do Renascimento, a gente pode citar alguns, né? São muitos. Pico della Mirandola, Maquiavel vai ser uma figura muito lembrada. A gente tem pensadores como Galileu, Copérnico, vai estar tudo localizado dentro desse período. Vamos para os racionalistas. Dentro dos racionalistas, a gente tem uma escola filosófica que vai voltar para o conhecimento verdadeiro, tendo origem ele na razão, afirmando que o conhecimento só pode ser considerado como válido se ele tem origem na própria racionalidade humana. Pessoa que é muito importante nesse período, que vocês sabem muito bem, é René Descartes. Próximo período, o iluminismo. Vamos ter aí na filosofia iluminista, que faz parte da filosofia moderna, pensadores que vão voltar o seu olhar para as discussões políticas, para as discussões científicas. Vamos ter nesse período aí o surgimento da primeira enciclopédia. Grandes pensadores como Voltaire, D'Alembert, Rousseau, são indivíduos que compõem esse período iluminista. O próximo período, o empirismo. O empirismo é uma escola filosófica, ou melhor dizendo, um ramo da filosofia que acredita que o conhecimento tem como fonte a experiência, ou seja, os órgãos sensoriais. Ele vai se opor vai criar uma oposição muito forte aos racionalistas. Grandes pensadores desse período a gente pode citar como John Locke e David Hume. O criticismo. O criticismo é também um ramo da filosofia que vai ser desenvolvida por Immanuel Kant. Ele vai fazer uma crítica tanto ao empirismo quanto ao racionalismo. Ele vai fazer uma crítica sobre a razão, é por isso que ele fica conhecido como criticismo. Idealismo. Dentro do período do idealismo, a gente tem pensadores como Hegel, Schelling, são indivíduos extremamente importantes dessa história. O que defendia os idealistas? Eles defendiam, por exemplo, que o universo era organizado por uma força, tá? Por exemplo, Hegel vai chamar isso de o absoluto, que compõe todas as coisas e faz com que todas as coisas estejam organizadas. Contemporânea, último período da história da filosofia. No período da filosofia contemporânea, a gente tem muitas divisões, como, por exemplo, a filosofia analítica, defendida, por exemplo, por Wittgenstein. Na filosofia analítica, a gente vai ter um olhar mais atento para a linguagem e para os conhecimentos lógicos. A fenomenologia. A fenomenologia é o estudo sobre os fenômenos e como as ideias e o conhecimento é formado dentro da consciência humana. Grande expoente desse período, nós vamos ter Edmund Husserl. O existencialismo. O existencialismo é um ramo da filosofia que vai questionar e debater sobre a existência humana, tá? As suas condições de existência e como ela se manifesta para nós, a existência. Temos pensadores desse período como Schopenhauer, Sartre e muitos outros. Pragmatismo. Como o próprio nome diz, é um ramo da filosofia mais voltada para questões práticas, tá? Vai deixar de lado as abstrações teóricas, vai voltar mais para um viés pragmático. Temos como grande percussor desse período Peirce, tá? Muito importante. Teoria crítica. A teoria crítica lá vai ser estabelecida na escola de Frankfurt, lá na Alemanha. Temos como grandes pensadores desse período Theodor Adorno, Horkheim, Walter Benjamin. São indivíduos que vão pensar sobre a crítica ao sistema capitalismo e as formas que nós temos nos colocado dentro do sistema social como um todo, tá? O estruturalismo ele vai ver um ramo de conexões na sociedade, como se a sociedade ela fosse uma teia e tudo tivesse ligado necessariamente a ela. Um grande precursor desse período aí, a gente vai ter Michel Foucault como um exemplo de estruturalismo. Claro que também Michel Foucault acaba no final de sua vida passando para um pós-estruturalismo, que a gente vai falar agora, que já vai ser a crítica a esse sistema, e como precursores do pós-estruturalismo, a gente, como eu falei, Michel Foucault e Deleuze, são grandes nomes que vão trabalhar a crítica ao estruturalismo dentro do pós-estruturalismo. Vamos responder uma questão rapidinho aqui, é uma questão que vai englobar o conhecimento geral da filosofia. Diz assim, Enem 2019.
Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exploradores da natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Beleza, vamos ver o que o comando da questão pede. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Ou seja, você vai ter que lembrar das correntes filosóficas, todas elas que nós acabamos de falar, para poder dar conta de responder essa questão. Primeiro, relativismo cognitivo. O relativismo cognitivo, ele vai estar um tanto relacionado à relativação da verdade. A gente vai ver muito isso dentro do período da filosofia clássica, lá com o surgimento dos sofistas. Materialismo dialético. Sim, e essa questão não faz sentido porque não trata sobre o que ele está falando aí, que é a exploração da natureza. Relativação da verdade não tem nada a ver com exploração da natureza, com dominação da natureza. Materialismo dialético. O materialismo dialético está relacionado com o pensamento de Karl Marx, que vai ser muito desenvolvido dentro da escola de Frankfurt na teoria crítica. Só que ainda não é o ponto. Materialismo dialético, se eu estivesse respondendo essa questão, eu colocaria uma interrogação ali. Mas essa alternativa, ela pode ser considerada errada porque está falando sobre o materialismo dialético, está falando sobre as condições de existência humana em que os fatores materiais ajudam o desenvolvimento do homem em sociedade. E também representa o progresso da própria sociedade através da relação das nossas riquezas materiais. Eu colocaria uma interrogação e procuraria se havia uma resposta melhor ou não. Vamos para a letra C. Racionalismo cartesiano. Isso também levanta uma interrogação. Racionalismo cartesiano. René Descartes ele fala sobre a ciência e René Descartes ele fala sobre a questão da nossa dominação sobre a ciência. Ou melhor, a nossa dominação sobre a natureza. Por quê? Porque a ciência é a nossa forma de contemplar e dominar a natureza. Ciência analisa, entre outras coisas, a natureza e como nós podemos nos relacionar dominando esse ambiente. No texto ele fala sobre a questão relacionada à natureza, geografia e as maravilhas do espaço geográfico. Então, é uma questão aí muito boa. Vamos ver as próximas. Pluralismo epistemológico. O pluralismo epistemológico diz respeito às muitas formas de teorias do conhecimento, ou seja, tudo aquilo que a gente falou diz respeito a pluralismo epistemológico, ou seja, é uma resposta muito vaga, obviamente não é a resposta certa. Letra E, existencialismo fenomenológico, ou seja, pegou o existencialismo, pegou a fenomenologia e juntou. Mas tanto um quanto o outro não diz respeito à questão da contemplação e dominação da natureza. A alternativa que mais se relaciona com a contemplação e dominação da natureza seria o racionalismo cartesiano. Eu falei que eu colocaria as interrogações de materialismo dialético porque ele fala sobre o papel do homem na sociedade que acaba sendo de exploração, mas não diz sobre a questão da dominação da natureza, tá? E o texto nos coloca dentro desse ambiente. Então, a alternativa certa, letra C. Gente, eu espero que vocês tenham entendido as divisões da história da filosofia, espero que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e quer aprender filosofia? Cola com a gente. Tchau, tchau.